Uma produção Querem drama? Olá, bem-vindos ao Querem Drama. Hoje temos um convidado muito especial. Eu digo sempre isto, mas é verdade, és mesmo muito especial, João Vaz Silva. O João Vaz Silva é um agente de bandas. Verdade, João? Verdade, sou o senhor agente de bandas. O senhor agente de bandas, podias ser um agente Da autoridade. da autoridade, que és, acabas por ser entre os teus músicos. E sabes que a primeira banda que agenciei à sério foram os GNR, portanto faz todo sentido. Não é Guarda possível. Nacional Republicana, e eu era agente. Tu eras o agente do tu eras o verdadeiro agente. Quando me desafiaram para fazer isto, algo que eu achei que não era a minha praia, disseram: podes, acho que é ao teu perfil ser agente, depois de eu sair de um trabalho em que não estava satisfeito. E em que fazia o oposto, eu programava bandas. Então fizeram-me esse desafio e disse: por que não? Mas quais são as bandas? São algumas bandas emergentes e depois tens o GNR e Carlos do Carmo. E eu nunca fiz isto e estás-me a atirar para o agenciamento de. Começaste logo com essas, Claro. a sério, uou. Mas foi giro, foi uma bela experiência. Claro, acredito E eles que são sim. incríveis, os três GNRs. O GNR. Sim, Eu sou uma grande fã do Sr. Reininho. o senhor Reininho. Como não? Como não? Sim. E vai bastante ao encontro do sítio onde estamos, já que estamos perto do cemitério do Alto São João, também podia ser um agente funerário. Eu vou parar com esta piada, já se esgotou. Eu acho que este episódio tem muito potencial porque tu, João, disseste-me no mail que tu já fizeste teatro, isto é verdade? Já fiz teatro, já fiz algumas figurações para cinema e publicidade. E essa é a minha Já lá experiência. vou. Desculpa. Não. Olha, uma das minhas últimas figurações foi aí no cemitério do Alto São João. Estás a falar a sério? Foi mesmo? Sim. Aquela que me contaste há pouco. Não, essa aí, isso ainda é muito mais antiga. Não, era num crematório. Eles estavam a cremar o personagem principal, que era o Mathieu Amalric. Estava a Adoro. Jeanne Balibar a fazer um discurso. Chama-se A Jamais, o filme, de Benoît Jacot. E eu estava como figurante, basicamente, Fizeste a uma sofrer. figuração. Sim, o meu irmão diz que a melhor parte do filme é quando eu apareço, que o filme efetivamente não é grande coisa. E quando e aquela minha interpretação foi bastante Ai, eu quero tanto sentida. ver. Posso sempre estar esse bocadinho, assim, escusas de ver o resto do filme. Está bem, eu disse que isto ia ter muito potencial porque tu mandas isso. Nós sentimos, João, isto vai ser muito divertido. Eu gosto muito do Mathieu e ele gosta muito de música. Ele fez um documentário sobre música agora. Sobre a Barbara. E não foi sobre o John Zorn também? Eu acho que ele andava a preparar Acho que ele esteve envolvido no projeto, no Barbara, que é uma francesa idolatrada Ok. apenas em França, com a Jeanne Balibar, que é uma parceira habitual nas vidas dele. as coisas que tu sabes, João Vaz Silva. Tu tens um projeto agora em mãos com o Benjamin. O Benjamin, Sim. que não é o Clementine. Que não é o Clementine, podia ser, aliás, é o próximo passo de agenciamento aqui pela zona, não é? Sim, Provavelmente. claro que sim. Não, ele já está entregue, bem entregue, o Benjamin Clementine. Não, é o Benjamin, o músico Luís Nunes, e é um programa de rádio na Radar. Uhum. Podes falar à vontade, isto não é uma rádio, portanto, nem Sim. temos pretensão de. Não, e acho que há espaço para falar de todas as rádios em todo o lado. Acho que Sim, não rádio é há uma coisa qualquer tão- problema. E é um programa chamado Piloto Automático, em que eu e o Benjamin conversamos apenas com músicos, de forma informal, um bocadinho à semelhança deste podcast. Foi uma inspiração, claramente. E, Nós inspirámos em vocês, sim. não, estava a dizer o oposto. Uau! E no final há sempre uma atuação musical. Ok, em portanto acústico. é exclusivo a músicos. Sim, só para pessoas que saibam tocar e mais ou menos afinadinhas. E o que é que acontece na parte final do vosso. É do vosso- essa a atuação. É uma atuação. O próprio músico escolhe o tema que quer interpretar, sendo que o Benjamin tem que estar sempre incluído nessa Eu estou a sentir que o nessa Benjamin prestação. é a minha desse programa, ou seja, eu tenho que estar sempre incluída nas leituras deste. Ok, Uau! claro. Porquê que o Benjamin não veio? O Benjamin está ocupado a gravar o disco dele e
sendo mais honesto possível, não sei se é de outra maneira, está a candidatar-se para fundos da GDA porque os prazos terminam daqui a 2 dias. Uau! Ok, muito bem. Ficamos todos a saber. Exato. Eu acho que quando este episódio for para o ar, ou, se calhar ele já sabe já que tem um disco novo. Já tem Isso um disco incrível. novo. Tu és de Coimbra? Sim, nasci em Coimbra, obra do acaso, mas nasci em Coimbra, depois fui viver para lá em 1998, quando entrei na faculdade, no curso de jornalismo, e depois acabei por trabalhar na cidade até 2012, quando regressei a Lisboa. Ok, então tu nasceste lá por acaso. Sim. É como eu. É que isto é uma história mais ou menos engraçada, mas todos os filhos das mães, irmãs de uma tia minha, iam lá nascer porque ela trabalhava nessa maternidade. Na Daniel de Matos. Na Daniel de Matos. Eu também então, nasci nessa maternidade. Era uma espécie de apoio familiar e também, na verdade, as minhas raízes acabam por ser da zona de Coimbra porque o meu avô materno era de lá. Depois apaixonou-se pela minha avó, que é de Santa Maria da Feira, vejam lá o salto. Sim. E foi viver para essa zona. Mas há sempre um cordão, uma ligação forte à cidade de Coimbra. Estavas a dizer que estudaste jornalismo. Sim. Lá. Portanto, como é que tu vais parar à programação de bandas? E foi em Coimbra também, na altura da faculdade? Não, o que eu já fazia. É que eu tenho muita curiosidade com o teu percurso. Ok, eu tirei o curso de jornalismo e ao segundo ano eu já sabia que não queria ser jornalista. Se calhar ao primeiro ano já sabia que não queria ser jornalista, mas não sou deixar as coisas a meio e acabei por terminar o curso, até porque não era um curso que me dava muitas dores de cabeça. É daqueles em que vais a uma outra aula e se escreves decentemente acabas por te safar, e se conseguires expressar verbalmente consegues fazer esse curso. É um curso de cultura geral, digamos assim. Toda a prática desse curso acabou por vir da minha passagem na Rádio Universidade de Coimbra e no Jornal Universitário. Na RUC? Claro, desde 99. O Jornal Universitário de Coimbra, que se chama A Cabra. Sai. Pronto. E então aí sim nós tínhamos margem para experimentar tudo e mais alguma coisa na Rádio Universidade de Coimbra e na Cabra também. Mas eu não fui naturalmente para o departamento de informação, não me interessava, fui porque já tinha nas aulas, fui para o departamento de programação, que era as pessoas que dinamizavam os programas, locução, realização, produção de spots, etc. E estive aí uns valentes anos, cheguei inclusivamente a ser num período o diretor de programas da rádio e um dos meus estagiários foi o Afonso Rodrigues, por exemplo, do Sean Riley. Uau. Porque há muita gente que tu vês, o Daniel Bell da Antena 1 também passou por lá. Para quem não sabe, a RUC é uma das rádios para mim mais marcantes da história da rádio portuguesa. Sim. Por tudo, e também das minhas rádios favoritas. E começou como uma rádio pirata também. Isso ainda lhe dá mais encanto. Sim. Eu diria, este agora parecia aquele hino de Coimbra. Desculpem, mas é mesmo incrível. A nível de programação musical, eu cada vez que vou a Coimbra sintonizo sempre a RUC. É muito especial a escolha musical. Tu percebes que há uma marca da podemos rádio. Experimentar, ali podemos fazer tudo. Sim. E ninguém te corta as pernas. E isso não acontece na vida real. Mas isso dá-te uma estaleca para no futuro fazeres também o que entenderes, seja pelas regras, seja fora das regras, porque estás perfeitamente à vontade ali. A quantidade de pessoas incríveis que eu conheço que trabalham, mas que passaram pela RUC, pessoas que estão noutras rádios, como a Antena 3. E quando falavas em concertos, e era aí que eu também queria chegar, uma das coisas que nós fazíamos na RUC era organizar concertos. E também passou por mim. Um dos artistas que veio dentro do meu mandato, digamos assim, mas não havia mesmo o meu mandato, porque toda a gente trabalha em conjunto, e mesmo eu não tendo tido o cargo de diretor de programas, fartava-me trabalhar para a rádio a deshoras para todos os projetos. Mas nesse caso específico foi Françoise Breu e o Bastien Lallemand. Porquê? Eu tinha uma panca e tenho uma panca por música francesa, e esta é a chamada Nouvelle Chanson Française, nunca mais envelhece, é sempre nouvelle. E entretanto decidi trazer. Era impensável outros colegas meus terem essa iniciativa de trazer músicos franceses, mas fizemos isso, desde o convite à produção do evento, tudo feito por nós, sem escolas, não há escolas, fazíamos isto no terreno. E eles foram ao Teatro Académico Gil Vicente, promoção muito bem feita, e conseguimos ter a sala bastante composta, quase cheia, com música francesa que nunca ninguém tinha ouvido cá. Mas já falavas há pouco de John Zorn, também lá esteve o Pascal Comlade, programado por vocês? Pela Rádio Universidade de Coimbra, sim. Os Trans AM. Isso foi em que ano, mais ou menos?
Isso já foi antes do meu. Eu entrei em 98, foi antes disso, o João Zorn. Mas sim, há muitas coisas que se estrearam em Portugal por causa de meia dúzia de pessoas que andavam na RUC. E aquilo é uma rádio em mutação constante. A cara da rádio universidade muito são as pessoas que lá estão. Sim, ali sim, a sim. borbulhar. Mas é curioso que, independentemente das gerações que lá estão, o espírito é o mesmo. A pica das pessoas é a mesma. Também sinto e isso isso. é quase que comove perceber que não há legados. Estão sempre a construir novas histórias com o mesmo entusiasmo. E isso para mim é quase mágico. É muito emocionante isso que tu dizes. Porque não se perde. Não se perde. Às vezes as coisas, quando começamos a fazer a mesma coisa durante muitos anos, perdem um bocadinho. Claro. Não, e aquele discurso, no meu tempo é que era bom. Não, isso não existe na RUC. Pois não. Todos os tempos têm a sua. É verdade. A sua e Coimbra mística. tem muito esse lado musical que nem toda a gente conhece. Coimbra é mesmo uma cidade atómica no que toca a bandas do rock português. Eu sou uma grande fã dos Steady Boys. Não sei se claro, ainda os apanhei na ainda os latada. apanhaste. Eu já não sou do tempo dos Steady Boys. Eu nasci no ano em que os Steady Boys provavelmente estavam a terminar. Não, ainda não. Tu não és assim tão. Não, eu nasci em 94, mas foi ali numa fase em que, enfim, ainda pois, havia. não, eles ainda continuaram. Mas isto para ainda dizer, tinha os dentes de leite quando eles acabaram. ainda tinha os dentes de leite. Sim, sim. E tenho uma t-shirt dos Steady Boys, está bem? Sou uma grande fã. E é um. Não sei se tu viste o rockumentário ou. Sim, foi a Rita Alcário e o Rodrigo Exato, que realizaram. E o Rodrigo. No rockumentário acho que não é deles. Não, o rockumentário é outro, é da Sandra. É outra, é da Sandra. Desculpa, Sandra, nós vamos para a nota de rodapé. Sim, depois dizemos de quem é. Porque eles fizeram efetivamente um sobre os Steady Boys, mas que é o os filhos do rockumentário. Tédio. Os filhos do Tédio da Rita Alcário e do Rodrigo. Era essa a nossa Exatamente. confusão. Eu por acaso programei esse filme há pouco tempo, dos filhos do Tédio. Sim. E tu percebes que há ali uma religião sobre a música. Mas esse nome diz tudo. Os Steady Boys surgiram porque não havia nada para fazer em Coimbra. Não havia nada, exatamente. Portanto, é no meio do deserto que começam a surgir formas de escape para os artistas, seja música, teatro, seja o que for. Não é por acaso que há 2 grupos de teatro universitário no mesmo edifício, lado a lado. Que é o CITAC. O CITAC e o TEUC. Tu fizeste teatro em algum deles? O TEUC tive uma passagem curtinha, mas criei o meu próprio grupo de teatro nessa altura, porque queria fazer as coisas à minha maneira. Aliás, por isso é que eu sou freelancer, gosto sempre de fazer as coisas à minha maneira. O meu grupo era. Chama-se, eu não gosto de matar os meus projetos, portanto vou dizer que se chama ainda. Chama-se Prensa, por causa de jornalismo. Éramos os estudantes de jornalismo, eu e a Cátia Faísco, que seguiu teatro e estuda teatro, está na Universidade de Domingo a dar aulas. Eu deixei teatro já há bastante tempo, mas era Prensa, grupo de teatro e afins. E eu gostava que o afins tivesse sempre tempo para dar espaço a outras coisas que não apenas o teatro. Nós organizámos um workshop de jazz, por exemplo. Através disso fizemos uma curta-metragem também no nosso grupo. Mas essencialmente que fazíamos as peças que pegávamos em textos não convencionais, sempre, e transformávamos em teatro, ou seja, um trabalho de dramaturgia à custa disso. E uma das autoras que foi vítima, digamos assim, disso foi a Adília Lopes. Foi um dos. Trouxeste um livrinho. Não sei se vamos ler ou não, mas marcámos um encontro com ela. Ela morava na rua Passos Manuel, não sei se ela ainda mora aí, mas ele recebeu-nos em casa. Só tem telefone fixo, não tem telemóvel. Nós comunicávamos por cartas, nós temos cartas escritas da Adília Lopes. Tu podes emoldurar isso. Que encontrei há pouco tempo e fiquei todo contente de ver a letra desenhada lindo. dela. Ela, inclusivamente, tinha um texto que escreveu para o público e disse: foi editado e, portanto, eu vou-vos dar a versão na íntegra, que era o texto da menstruação. Claro que isso entrou no nosso espetáculo. Portanto, pegávamos em textos não teatrais e transformávamos em teatro. No caso da Adília, fizemos uma seleção de poemas. Não foi fácil, porque o nosso objetivo era transmitir o universo da Adília, não era? Mas haver um fio condutor em todo o espetáculo, como é óbvio, para fazer algum sentido. Mas conseguimos fazer isso e acho que ficou bastante bem. Ainda na prensa, começamos logo com uma seleção de textos de humor negro. Um deles era um texto do Kika do Almodóvar, que era: matar é como cortar as unhas dos pés. A princípio a ideia dá de preguiça, mas depois percebes que foi mais rápido do que pensavas, qualquer coisa assim do género. O Max Aub, dos Crimes Exemplares, também estava lá. O Sacha Guitry, uma série de autores negros
sendo que grande parte desses textos estavam num livro encontrado por acaso num alfarrabista lá de Coimbra, junto à Biblioteca Geral Central, e foi a nossa estreia em 1999 ou 2001. Agora já não sei, às vezes perco-me no tempo. Só a diferença de um milénio, não é isso que falas? Sim, mas 2001 ou 99, um desses já ter sido. E a seguir decidimos fazer uma adaptação de uma literatura de cor-de-rosa, Arlequim. Muito bom. Altamente kitsch. Tínhamos lá tudo. E escolhemos um livro ao acaso, não interessava. Dentro dessa coleção da Arlequim. Sim. E fizemos essa adaptação e foi dos que me deu mais gozo. A única peça mais convencional que fizemos foi o Sleeping Around, que foi a estreia em Portugal desses autores. Eram 4 dramaturgos ingleses naquela onda do In Your Face Theatre de Sarah Kane, não sei. E neste caso só me lembro do Mark Ravenhill, Alan Fanning, acho que era assim que se chamava. Eram 4. E fizemos essa representação do Sleeping Around. E isso é o histórico do Prensa. Isto porque gostávamos de fazer as coisas à nossa maneira, ponto, número 1. É isso. E a verdade é que deixamos alguma marca, porque ainda há pessoas que vêm ter connosco, temos saudades da prensa. E, que lindo. E sendo que eu agora era incapaz de fazer teatro, como fiz na altura, de realmente Plufo do Fantasminha, lembrei-me agora, também fiz esse espetáculo no grupo experimental de teatro de Espinho. Uau, também passaste por lá. Sim, eu era um dos marinheiros nessa Eras peça de teatro. Sailor. Era um sailor. Oh, sailor. Ok, e era pronto, foi uma. Aliás, quando é que eu comecei a fazer teatro? Mais profissionalmente, e chamamos profissional a um grupo de teatro amador, é meio esquisito. Foi exatamente aí. Mas o que eu estava a dizer, e passando este episódio e uma espécie de currículo corrido aqui na rádio, neste momento eu era incapaz de fazer teatro, coisa que na altura fazia porque era novo e jovem e não tinha medo de nada, não tinha stresses, não tinha ansiedades. E agora ganhei uma coisa que é como é que se chama? O pânico do palco? Fear whatever's. Pronto, ok, pode ser esse nome. Fear of stage, qualquer coisa assim. Stage fear. Xenofobia, eu traduzi para português. É Desculpem. isso, whatever's. E o que me faz curiosamente estar sempre muito próximo dos palcos, mas nunca nos entras, bastidores. ficas ali naquele limbozinho. Isto faz lembrar até o sopro que está sempre lá Desculpa, ia dizer Tiago, porque este é Tiago Rodrigues, eu soube. Porque eu disse ao João para trazer um texto para lermos, para apresentar ao autor, e ele trouxe 3. Eu sabia que este episódio ia ser inacreditável. E ficaram alguns de fora. E ficaram alguns de fora, mas já lá vamos falar deles. Tu costumas ir ao teatro, João? Vou bastante ao teatro. Vais muitas vezes, sim. não é? Qual foi o último espetáculo que viste? O último foi o fim de semana passado, a coleção de artistas da Raquel André. Tinha visto os outros 2, fui ver este terceiro. Nenhum é igual, mas o esquema, a construção do espetáculo é sempre a mesma. Eu vi a coleção de Amantes, mas estou muito curiosa com esta sequência. Sim, faz sentido ver as 3. O meu preferido continua a ser o Coleção de Amantes. É o primeiro, é como dizer, o primeiro, as sequelas são sempre aquela coisa. Mas trouxe o sopro porque qualquer peça do Tiago Rodrigues me deixa sempre de queixo caído, exceto a última. A outra menina, Júlia, achei um texto meio preguiçoso. Desculpa lá, Tiago, e ele sabe perfeitamente que eu admiro a escrita dele, mas parecia um texto feito por encomenda, mas assim um bocadinho mal amanhado. Pelo menos para o nível de exigência que eu tenho de um espetáculo do teatro Tiago, que me bate sempre no coração. É verdade, o Tiago tem essa aliás, capacidade. O sopro vi 2 vezes, a alegria e a tristeza na vida das girafas vi 3 ou 4, já nem sei quantas. Galvão. Sabes que eu vi em Coimbra a primeira vez que ainda estava a estudar lá. Ok. Vi em Coimbra e fiquei muito impressionada, muito uau, o teatro. Sim. Sabes que há alturas em que eu fico um bocadinho acho que estou farta disto e desisto. Pois na minha estou como atriz ainda é mais complicada essa sensação. Mas e depois há assim uns espetáculos que me vão dando uma injeção de adrenalina. Sim. Espera, afinal. Eu como espectador às vezes apetece-me desistir, mas dou sempre o benefício da dúvida e ainda fui ver o Coleção de Amantes e comprei logo para um espetáculo que vou ver em outubro, que é da Mala Voadora, o Money, que ainda não vi. Olha, eu por acaso gravei vozes para esse espetáculo. Faço lá uns risinhos. Não é só uma. São uns risinhos. Foi muito engraçado. Não posso revelar. Gostei muito do Moçambique, mas eu não vi este e estou curioso. Tu, enquanto agente, nunca pensaste agenciar atores, João?
Não. Imagina, tenho uma sugestão para ti. Imagina, vender um pacote de. Há um monólogo shakespeariano e depois vem o Benjamin e faz a segunda parte. Terrível. Podia ser, mas Imagina. o trabalho de agenciamento de música tem zero a ver com o Não era agenciamento. genial? Paredes de cor. Era Vai abrir o com o pacote. monólogo do Hamlet e logo a seguir. Exatamente, a banda sonora desse monólogo. Podia ser. Trabalhando com o Noiser, podíamos perfeitamente Olha, o nosso conjugar lindinho. Já esteve aqui, teatro já esteve o teatro e a música com alguma facilidade. Sim, mas então dou sempre o benefício da dúvida às peças, sendo que há uma coisa que eu faço agora e que não fazia no passado, que é: se eu não estiver a gostar da peça, eu vou-me embora. O meu tempo é precioso, eu não posso estar a gastá-lo com coisas que não me estão a dizer nada. Não estava à espera de ouvir isto. Acho uma atitude bastante ativista e que vai provocar nos artistas: vamos ter que fazer bem, porque senão ele vai-se embora da sala. Não é isso. Eu acho que eles querem que a reação seja honesta, não é? Claro. E alguma coisa não funcionou, a comunicação ali não existiu. Se realmente. Ou então foi um erro não de casting, mas um erro meu de escolha na enquanto escolha. espectador. Estava a tentar lembrar-me qual foi o último espetáculo em que eu fiz isso. Não me estou a lembrar, mas sei que não foi assim há tão pouco tempo e não é uma coisa que eu costumo fazer. Eu não vou dizer nomes porque é um Não bocado vamos, triste. não vamos, claro. Sim, E também acrescenta depende muito. do nosso estado. E Também é isso, às vezes até da companhia. pois, exato. Às vezes por solidariedade também acabamos. Não estás a gostar, pois não. Vamos embora, vamos tomar um café. Ups. Bom, Mas gosto muito de vocês todos, atores. opa, vou fazer. E Vamos respeito fazer. muito. Nós também te respeitamos a ti, ao teu programa. Vamos fazer uma pausa para escolher o autor que o João nos vai apresentar. Até já. Já. Então, houve aqui um battle porque o João trouxe uns 3 autores diferentes: a Adília Lopes, o Tiago Rodrigues e desculpa, João, Laura Santos. a Laura Santos. A Laura Santos existe. Já morreu. E desculpa, estou-me a rir, está a ser muito divertido. Depois de dizer que morreu. Parem. Laura Santos Não morreu. É por isso que eu estou... Parem. Vou ser presa. Chegámos a um consenso e o João decidiu ler Laura Santos e apresentar. Queres falar um bocadinho dessa autora? É assim, porque essa escolha... eu descobri esta Laura Santos porque sempre acompanhou. O nome dela sempre esteve presente no meu imaginário infantil, porque os livros de Laura Santos, que são sobre desde culinária, a costura, ela tem o incrível Enciclopédia da Agulha, tem um mestre cozinheiro, a mulher na sala e na cozinha, noiva, esposa e mãe, a escola de noivas. Nas casas das minhas tias, das avós, e se tu procurares bem, há de haver algum familiar teu que tem estes best-sellers, sim. que no fundo agora há muitos deste género escritos com a linguagem de hoje, mas na altura, anos 60, 70, presumo eu, isto eram as bíblias das donas de casa. O discurso dela é altamente fascista, porque a mulher tem um lugar muito limitado na cozinha e à sala. É apenas isso, nada a ter uma opinião junto do homem, etc. Mas acho que isto, visto de forma cómica, campzinha e irónica, pode funcionar. Então essa Laura Santos acabou por me inspirar para ter um programa de rádio na Rádio Universidade de Coimbra, o último oficial que eu tive. Como é que se chamava esse programa? Quem és tu, Laura Santos? Que depois acabou por ser acabei por assumir esse mesmo nome para o meu DJ set, de Quem és tu, Laura Santos. Opa. Em que escolho músicas desta altura. João, tu és mesmo fixe. Obrigado. Faço montes de coisas. Isto é incrível. Eu sabia que este episódio ia ser incrível. E então, Laura Santos, que agora costuma passar música em pratos de Vista Alegre e Bordal Pinheiro, que é assim que eu costumo dizer. Mas na altura escrevia livros. A verdadeira Laura Santos, que entretanto morreu, tinha um quiosque em Alvalade. Um quiosque. A sério? Sim, é o que eu encontrei de biografia dela na net, e não há muita coisa. Foi isso. E estes tais livros do Noiva, Esposa e Mãe, que é o best-seller, estão para aí na 23ª edição. Isto continua a ser vendido agora, o que assusta-me um pouco, porque se for lido à luz daquela altura, sim, eu penso é uma que coisa não. Mas se as pessoas levarem a sério o que a Laura Santos escrevia, é assustador. E mesmo quem tem opiniões mais se calhar conservadoras consegue olhar para isto com alguma graça, porque sim. Espero eu. Pronto, a mulher. Mas não havia internet, que... não havia, eram só os conselhos das mães, portanto, daí a importância destas recomendações da Laura Santos. O tal Noiva, Esposa e Mãe fala de tudo, como
faz o namoro, depois Ela explica tudo, exatamente, não é? como proceder. tratar de uma criança quando está doente, como colocar uma mesa quando vêm visitas, tudo isso. Vida prática. Eu queria pôr isto em cena. Eu já fiz uma coisa desse género, mas acho que podias fazer, acho que tem potencial. Acho que se fores o meu agente para isto e Tá para bem. a estrada, acho que sim. Fica combinado. Fica Já... combinadíssimo. Então tens aí um excerto para ler. Tu lês um e eu leio outro. Exato. Infelizmente eu não trouxe o meu favorito, que é o tal, o Noiva Esposa e Mãe. Trouxe a Escola de Noivas, porque era o que eu tinha em casa. Então mas vamos ler um excerto. completamente ao acaso. Eu escolhi uma dica para mim e outra dica para ti. Obrigada. Tu vais falar de televisão, não é? É da TV, exatamente. E eu vou falar do lugar da máquina de costura. Que maravilha, preparem-se. Que é super Vamos importante. então ouvir Laura Santos na voz de João Vaz Silva. Eu não foi estudado, isto não foi ensaiado. Eu também não estudei. Vamos ler isto pela primeira vez Para em voz lá. alta e para o vasto auditório de Karen Drama. Ah, meu Deus. Ok. Se a máquina de costura é, na realidade, uma das coisas mais necessárias no lar, também se torna, por outro lado, uma das mais difíceis de acomodar, dada a sua configuração pouco estética. Além disso, é um objeto pesado e demasiado grande para que se possa utilizar num lado e arrumar no outro, onde se torne menos desagradável à vista. O problema tem sido estudado pelas próprias fábricas que hoje põem à disposição dos clientes alguns tipos de máquinas transformáveis em móveis de diversos estilos, por vezes bastante originais e graciosos. Todavia, isso não constitui solução completa, porque tais aperfeiçoamentos trazem, como é natural e certamente razoável, um aumento de preço para a máquina propriamente dita, nem sempre acessível a todas as bolsas. Já porque muitas são as donas de casa que possuem máquinas de modelo antigo, que nem por isso deixam de desempenhar as suas funções de utilidade. Podemos continuar aí por aí além, mas esta questão do espaço é pertinente para qualquer eletrodoméstico da casa, não é? Eu acho que sim. Com a dimensão dos T1s, T0s que se vendem em Lisboa agora, que se arrendam em Lisboa. Os T-1, queres-te dizer? Também já há T-1. Claro, porque são aqueles nulos, que é só um espacinho muito pequenino. Imagina que é o se caso tinhas da minha uma casa máquina de Bairro costura. Onde é que tu ias colocar a tua máquina de costura? Ou Quem diz seja, máquina de costura pensa cesto da roupa suja. Onde é que tu colocas o cesto da roupa suja? Exatamente. E a vida contemporânea põe-nos todas essas questões em causa de ser uma boa mulher que costura. Laura Okay? Santos dá as soluções para isto e mais, para se tornares uma dona de casa exemplar. Ai, que maravilha, mal posso esperar. Então, Ana, vou ler o meu. Pois é. Olha, outro eletrodoméstico, neste caso esse mais dado ao lazer. Vamos lá então. A TV em sua casa. O pequeno ecrã do aparelho de televisão conquistou os seus direitos, tendo a primazia em todas as casas que o possuem. No entanto, o problema decorativo preocupa algumas donas de casa. Mesmo que a casa seja mobilada em estilos antigos, geralmente a sala de televisão é decorada sob os moldes modernos, pois são esses os que melhor se harmonizam com as linhas do aparelho. Atualmente já são fabricados de maneira a diminuírem a caixa, tornando-a mais discreta, ao passo que o ecrã se torna maior. Maior. O futuro nos trará sem dúvida outras soluções, entre os quais talvez uma caixa que apenas possua a superfície de visão. E não é que a Laura estava certa? Exatamente, é o LCD, é o caminho aberto para o LCD. Opa, Laura, e é maravilha. para o plasma. Portanto, como vês, e o problema é o mesmo, como onde colocaram o LCD. Às vezes até o colocam suspenso, que é uma coisa meio esquisita. Suspenso. Daqui a uns anos eles vão flutuar, sabias? Sim. Toma o teu pedacinho Um de livro. pedaço de livro. Desculpem, eu desmembrei o livro do João. O livro é que está a modos que já teve dias melhores. Maravilha. Pronto, sugiro para quem quiser entrar no universo da Laura Santos, pode comprar naquelas grandes superfícies ou online, naquela coisa tipo Wook. O Noiva, Esposa e Mãe. Ai, agora contra a capa. É um delírio. Sim, bolos, é sempre assim. Muito, e a capa então ainda é mais deliciosa, que é uma noiva linda com uma tiara, um vestido branco e um ramo de laranjeira, que simbolizava eu pensei que isto era sujidade, mas não, é a foto que tem grão, tem aqui. Claro, é a película que está arriscada, faz parte. A editorial Lavores. E as ilustrações, diz aí? Porque as ilustrações são muito adoráveis. Não sei, mas o que é que queres almoçar? Empadão de carne, lombo de porco assado, miolos de porco, carneira à provinciana, sei lá. Ela ensina a fazer. Sopa aveludada, porque não? Canudinhos para a sobremesa. Ai, que bom, estou a ficar com fome, ainda tenho um ensaio. Maçapães.
Boulder eu podia ficar há horas aqui a dizer, mas não temos tempo. Que belo final. Olha, para terminar, tens algum momento dramático enquanto a gente, sei lá, misturar as duas bandas, mandares os Charlies e. Estou a brincar, mas há assim alguma coisa. Há vários, mas eu procuro não revelar, não os memorizar. Ok. Sofro muito na altura, muito drama. Sou uma pessoa muito dramática porque, como sou muito perfeccionista, sofro bastante com as coisas que não correm tão bem neste trabalho. E algumas nem sequer estão ao meu alcance, não estão na minha mão, mas mesmo com essas eu consigo sofrer um pouco. Opa! Mas isto vai passar. Vai passar. Sim. Estou muito feliz por teres vindo aqui ao Querem Drama. Eu agradeço muito o convite. Foste uma joia, uma opa, simpatia. Tu também. Eu estou farta de dizer opa, cortem isto, por favor. Queres dizer alguma coisa para terminar aos teus fãs, às tuas bandas que estão a caminho do mundo? Não. Não? Não, ok. tá bom então assim. pronto, olha, obrigada por terem ouvido o Querem Drama e até ao próximo episódio. Dá-me um high five, João. Oh yeah! Obrigada. Tchau. Querem